Hoje, no podcast A Mensagem do Livro, vamos conhecer a autora Paula Sousa, que escreveu o livro Onde Começa o Nosso Mar. Uma história que nos mostra que o amor pode mudar tudo, mesmo quando menos esperamos. A Paula, para além de ser autora, é empresária, esposa e mãe de 4 filhos. Sim, ouviram bem, 4! Mantendo a gestão da empresa de construção e remodelação, os seus projetos criativos e família. A Paula emigrou por muitos anos para o Luxemburgo, sendo que depois regressou a Portugal, sempre se permitindo investir ainda mais nos seus sonhos e projetos pessoais. Uma história de vida que se entrelaça na sua própria escrita, onde, através da motivação que foi encontrando para superar os momentos mais difíceis, também se permitiu ser como mulher. Foi precisamente por me ter encontrado com parte do seu percurso, por ter percebido o seu esforço, a sua coragem, a capacidade e vontade, que constatei que seria uma belíssima história para trazer aqui ao podcast. Paula, olá! Muito Olá, obrigada, muito obrigada por teres aceito o convite para estares aqui hoje. Foi no não acaso que os nossos caminhos se cruzaram, que nos conhecemos e que percebi de imediato que seria uma bela história de aprendizagem e de superação. Vou começar por uma expressão belíssima que te vi usar, a de encontrar beleza mesmo nos momentos mais difíceis. Gostaria que referisses de que forma foi possível chegares a esta conclusão e se podes partilhar se sempre pensaste dessa forma. sim, até nos momentos maus, sempre tinha uma esperança que ia acontecer algo de bom e é o que nos leva mais à frente, porque se a gente estiver sempre com receio que não vai dar ou que tenhamos a mente mais negativa, é difícil conseguir ultrapassar momentos mais difíceis. E sim, sempre vi o sol nos dias cinzentos. Sempre foi assim e gostaria que se continuasse assim. Portanto, tens ideia que os pensamentos positivos de alguma forma podem dar e sempre deram na tua vida assim uma oportunidade de major de acontecimentos e de situações. Sim, sim, porque eu acho que o negativo absorve o negativo e o positivo absorve o positivo. Se a gente estiver confiantes, até se não for logo naquele momento, há de vir a beleza Sim, que a gente certo. está à procura. E no meio disto, no meio desta situação de olhares a vida com esta beleza, como é que então olhas a experiência humana? Cada pessoa vive uma maneira diferente. Eu vejo tudo em cor-de-rosa e o meu marido, por exemplo, vê tudo em cinzento. Como é que É equilibram? muito. Como é que equilibram depois? Faz assim, puxa É, para um lado, puxa para o outro. tem que puxar por ele para ele não ver o mundo só de preto e branco, para ver as cores que o mundo tem. Até nos momentos que a gente pensa que está tudo em preto, a gente tem que conseguir ver as cores. Quando eras mais criança, já tinhas definido a ideia do que é que querias ser e como é que gostarias que fosse? Ora, Não, incógnita. absolutamente nada. A única coisa que eu sempre quis, desde muito pequenina, era ter uma família. Era a única coisa que eu sabia que queria na vida. Agora, trabalho, o que é que eu ia fazer mais tarde, não tinha a mínima ideia. Não, não. E depois, entretanto, focaste em que área? Acabaste. Estudei comércio, contabilidade e Ok. economia. Estive a trabalhar durante alguns anos no estrangeiro, mais ou menos nessa área. Comecei como secretária e depois acabei como junior buyer. Fazia compras para uma grande loja lá no Luxemburgo. De resto, depois de ter a terceira filha, decidi ficar em casa. Era muito para a frente e para trás. Durante esse tempo, pronto, a vida de casa tinha bastante consigo. Também me dediquei um bocadinho ao artesanato, porque estar parada não era lá muito comigo. Uhum. Pouco depois, quando veio a nossa quarta filha, um ano depois decidimos que podíamos pôr um bocadinho mais picante na vida e voltar para Portugal. Voltar. Quer dizer, o meu marido nasceu lá e eu fui para lá bebé. Ok. Por isso, para nós foi emigrar para Portugal. Ok. Quantos anos é que ainda ficaram lá, então, em Luxemburgo? Ah,
Eu vivi lá 33 anos, Ah, foi bastante ainda. sim, e o meu marido foram 37. Agradável. Então, e decidiram que queriam pôr mais picante? Podes só especificar assim ou dizer alguma coisa? O que é que achas que Portugal te trouxe uma vez que fizeste o percurso inverso? Ou seja, já estavas no Luxemburgo, vieste para Portugal. O que é que te voltou a trazer? Porque assim, se calhar, isso vai ser importante para as pessoas que fazem o percurso contrário, que é vão para, se calhar para o Luxemburgo, para outros locais, e depois não sabem quais são os motivos para voltar, a não ser se calhar as saudades, não é? Do próprio país, da família, do país. Saudades, as pessoas têm saudades quando saem do país, vão trabalhar para outro país. Aí sim, nós não, nós vivemos desde pequeninos. Ele nasceu lá, eu fui para lá bebé. Para nós aquilo era o nosso país. Claro, sim. A vir de férias cá nunca nos deu aquelas saudades de dizer que queríamos vir para cá. Aliás, se me tivessem dito 2 anos antes da gente ter decidido que eu vinha viver para Não Portugal, disseste eu tinha nada. dito que nunca na vida. Uhum. Só que depois do Covid, a mentalidade mudou um bocadinho. A gente lá tinha tudo. Tínhamos uma boa vida, não nos podemos queixar, mas a mentalidade das pessoas mudou muito e já não era bem aquilo que a gente queria. A gente queria um bocadinho mais de paz e sossego. E o que é que acontece? A gente, quando está noutro país, está bem que a gente cá em Portugal também trabalha muito. Só que temos uma outra qualidade de vida que lá não se tem, porque lá é mesmo casa-trabalho, trabalho-casa. E Não, acabou. não tens tempo, não tinham tempo para me saborear mais nada? Não, Sim. não, não. É casa, trabalho, trabalho, casa e não. Uma pessoa não podia ir à praia, porque não havia lá praia. Pois claro, sim. Para Mas não fazer tinham uma assim, praia. praias fluviais, não tinham também assim. Havia uma, só que quando estava muito calor, aquilo ganhava umas algas azuis, conclusão que a metade do ano não se podia Não ir para sei. lá. Ah, Não, sentiste de falta resto dessa não. parte? Se calhar não muito, porque não era habituado. Por um lado sentiste, por outro também não sentias, porque já lá estavas há muitos anos, já estavas habituada, não é? Sim, 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 prontos. E não, a gente cá em Portugal, além de trabalharmos muito, porque não dá para fazer diferente, Uhum. há aquele repouso que a gente, se quiser, ao fim do dia ir até à praia, podemos ir, ou ao fim de semana à praia fluvial, podemos ir. É completamente diferente. A gente até aqui, depois do trabalho, encontramos-nos, hum, ou aqui no bar ao pé de nós, ou na pastelaria, vamos beber alguma coisa e depois é que vamos para casa. É diferente. E isso é uma coisa que não se faz lá, não se faz. Primeiro, porque não se tem tempo, e segundo, porque os meios, além de se ganhar bem, não nos deixem usufruir desses pequenos momentos. Então, achas que no fundo há uma dedicação ao trabalho, há uma vida focada unicamente e exclusivamente para a função, para a parte funcional e não há espaço mesmo até no meio disto tudo estava aqui a questionar-me como é que, inserindo e observando agora a tua forma de pensamento, como é que ainda conseguiste, de alguma forma, sustentar a ideia de teres 4 filhos? Ou seja, sempre a trabalhar, sempre sabias que não tinhas, se calhar, aquela possibilidade de teres tantos meios de te divertires com eles ou teres esse espaço lá. Estou eu aqui a pensar de acordo com o que me estás a referir. Como é que tiveste essa força, essa ideia depois de levar à frente, portanto, essa perspectiva de uma família maior? Sempre quis ter muitos filhos. A vontade superou, a vontade fez. Sim, sim, sim. E eu nunca Sim. vivi num padrão a dizer, olha, só vou ter filhos quando a vida me der a oportunidade ou quando eu estiver bem no trabalho. Não, sempre fiz as coisas à minha maneira. Porque muitos, eu casei-me aos 20 anos, para muitos é muito cedo. Quando a alma sente, o coração pede e a É, pessoa vai à espera. aos 23 anos, nós comprámos o terreno onde tínhamos construído a nossa casa. Nesse mesmo ano tínhamos comprado um carro e fiquei grávida. Foram muitas coisas a gerir, mas eu não ia esperar que a casa tivesse feita para ter um filho. Sempre pensei as coisas vão se organizando depois conforme vierem, mas sempre tive medo de esperar e que depois pudesse ser tarde demais. De alguma forma. E porque eu vejo também muitas pessoas que dizem agora não é a altura, agora não é a altura, mas quando chegar à altura pode o corpo já não querer. Sim, certo, E certo. então nunca vivi bem como as pessoas esperavam que eu fizesse. Conclusão que tenho 4 filhos, além de dizerem que ao fim do segundo que já chegava. Mas foram os 4 planeados, não houve ups nenhum. Sim.
Só não houve mais porque, pronto, a vida não quis assim. Eu gostei muito disto que tu agora acabaste de dizer, que é pensares pela tua própria cabeça e não teres que estar a reger por aquilo que os outros pudessem pensar, se é o mais adequado, se não é, portanto, teres a tua própria ideia e conseguires construí-la com base naquilo, porque no fundo és tu quem vai viver a história da vida, não é? Portanto, às vezes quando nós nos pomos em caixinhas pelo que os outros depois nos querem colocar ou por aquilo que nos definem, chegamos a uma altura da vida em que se calhar poderias, se não tivesse o feito porque alguém te tinha dito ou influenciado, neste momento não estarias realizada a esse nível e a vida, quem ia viver eras tu, os outros iam continuar a viver a vida deles. Portanto, isso é de se tirar o chapéu quando alguém tem essa coragem de levar à frente os seus sonhos, pô-los em obra e conseguir, de facto. E diz-me uma coisa, então agora, cá em Portugal, mulher, mãe, esposa, gestora, porque vocês agora têm uma empresa de remodelação. Tu consegues tirar períodos de tempo para ti? Como é que funciona essa parte toda com a empresa? Aquilo que puderes dizer, aquilo que sentires que será curioso, não é? Também compreendermos para aqueles que são mais incentivados também a terem assim uma família maior e toda essa inspiração que possas trazer. É assim, há dias que é muito cansativo. Eu todos os dias eu levanto mais 6 da manhã e deito mais 10 da noite. Ahm, Ao fim de semana, cada vez que eu digo é sábado e domingo, vou ver se consigo dormir um bocadinho mais. Esta cabeça às 6 da manhã está acordada à mesma, não, não consegue E hoje descansar. comprovou-se isso. Hoje comprovou-se, nós hoje falámos às 6 da manhã, que eu tive também que me levantar e vi que estavas acordada às 6 da manhã. Sim, já estava a cozinhar nuggets porque a minha pequenina foi para Lisboa hoje para o zoo. Mas sim, são muitas horas e o que é que eu faço? A rotina de manhã é das 6 às 8 preparar tudo o máximo possível, porque às 8 tenho que sair de casa, levar um à escola, levar depois o outro, e assim. Pronto, agora tenho duas em casa e dois na escola ainda. Que Mas idades têm de normalmente, diferença? Se puderes dizer as idades assim. sim, tenho o mais velho que tem 16, depois tenho três meninas, uma de 14 anos, uma de 11 e a pequenita de 6 anos. Respeito. Respeito. E sim, dá trabalho, tentar fazer orçamentos, organizar as papeladas, também tenho uma parte de artesanato, que faço e a casa que também dá muito trabalho, que a gente queira ou não, tem que fazer o almoço, porque o meu marido normalmente vem sempre a almoçar, se não for ele, é um dos miúdos. Não tens ninguém para te dar apoio na casa, não pediste assim apoio, não tens os avós por perto ou não tens esse apoio familiar para te. Eu tenho apoio dos meus pais quando eles estão cá, apoiam muito e ajudam muito, porque senão ainda tinha que andar mais para a frente e para trás com os meninos, porque aqui na nossa zona os autocarros, há autocarros, este ano até há mais do que os outros anos, mas é tudo horários fora das horas letivas. Conclusão que nunca passa um autocarro quando eles saem da escola, passa sempre a uma hora depois, ou passa um quarto de hora antes. E então Que nunca te deixa confortável para depois tens de ser tu a entrar e a ir e buscar e de alguma forma. sim, sim, Pois. e tenho os meus pais que me ajudam nisso e também ajudam na parte da casa. Pelo menos a minha mãe ajuda-me no passar a ferro, a Pronto, aquelas arrumar. atividades, sim. Sim, sim. O que é muito bom porque os dias são bem preenchidos. Agora eles, por exemplo, não estão também no repouso deles em Sintra e então, pronto, há um bocadinho mais que fazer, os dias são um bocadinho mais a correr, mas de resto, o que é que eu faço para ter um bocadinho para mim? É cada vez que eu tenho algum tempo, ou ando sempre com um livro atrás de mim, para poder ler um bocadinho, é que quando leio a cabeça desliga-se completamente. Ou ando sempre com o computador atrás de mim para escrever. É o computador e o telemóvel, porque faço muitas viagens para levar os miúdos, para ir buscá-los, e muitas vezes, quando eu vou no carro, tenho muitas ideias. O que é que eu faço? Pego no telemóvel e falo. Vou o caminho todo a falar, a dizer tudo o que eu tenho, para depois aquilo na aplicação, conforme eu falo, ele vai apontando Ah, tudo, ok. vai escrevendo tudo, e então, quando eu chego a casa, é só imprimir e já tenho aquelas ideias para a história prontas.
Pois, para depois trabalhar nelas. ficámos sem perceber aqui deste lado. A empresa de remodelação que tens, fala um bocadinho também para as pessoas ficarem a saber de que forma é que depois podem encontrar, se precisarem de ajuda, também para dar aqui Sim, sim, uma sim. oportunidade Então, de a gente conhecerem. somos da zona de Soura. Temos uma pequena empresa de construção e remodelação, chama-se Renove Casa. Ok, renove casa, ok. Depois has de dar o Sim. link ou de alguma forma vais buscar Uh, alguma coisa. Depois posso enviar o link, Sim, sim. Temos redes sociais. E o que é que a gente faz? A gente faz assim um tipo chave na mão, tanto em remodelações como na construção. Mas trabalhamos mais na área de remodelações. Alguém tem uma casa antiga para remodelar. Normalmente vai precisar de um eletricista, canalizador, alguém para as janelas, alguém para as portas, para a cozinha. um especialista para cada área, no fundo, não é? Mas no nosso caso não precisa de ir procurar essas pessoas todas, essas Ok. especialidades todas, só precisa de vir ter com nós. Nós fazemos o orçamento para tudo o que eles precisam e nós vamos contactar os nossos colegas com quem a gente costuma trabalhar para vir fazer a medida da cozinha, para fazer a Ou seja, proposta. Pronto. poupam trabalho às pessoas que querem de facto Sim. construir ou reconstruir, neste caso, a habitação. Muito bom. Então, agora sim, vamos falar do teu livro. Eu gostava que falasses como é que surgiu essa ideia de fazeres livro, porque estás a falar aqui de escrever isso, as ideias estão a fervilhar. Mas este primeiro, é o primeiro livro, certo? Onde É começa o sim, nosso é o mar. primeiro. É o Sim, sim, primeiro sim. livro, sim, mostra aí que eu depois. Exato. Ok, onde começa o nosso mar? Olha, eu tive curiosidade, que eu faço sempre isto, depois acabei por não ficar com o teu livro, mas eu vou querer ficar também com o teu livro, porque o que é que acontece? Eu fui ler assim um pequenino trecho ao início, né? Que a internet tem essa possibilidade de a gente ler só para ficar ali com uma curiosidade. E eu achei assim, de uma forma assim sensual, começa logo de uma forma assim um bocadinho sensual. Eu gostava que explicasse esta necessidade de fazer o livro, aquilo que tu no fundo, que te inspirou, o que nos queiras contar. Então, eu desde pequenina que adoro ler, adoro mesmo muito ler, devoro livros, agora um bocadinho menos, porque pronto, com 4 filhos, acho que Sim. percebem que não é sempre fácil encontrar tempo, mas sempre adorei muito ler e adoro, quando estou a ler um livro, conseguir completamente mergulhar dentro do livro, imaginar o que eles estão a explicar. É como se eu estivesse a ver a cena dentro da minha cabeça. Uhum. E sempre achei isso fascinante. Só que nunca pensei que conseguia fazê-lo. Nunca. Às vezes começava a escrever alguma coisa e dizia: isto é, não importa aqui, nunca vou conseguir. Prontos, nós próprios travamos-nos. E depois, quando no ano que a gente viemos para Portugal, fomos passar umas férias ao sul da França e conforme ia andando naquelas estradas, eu conseguia imaginar o que podia contar no livro. E foi um bocadinho assim que começou o livro também, a andar pelas estradas no sul da França, a explicar como é que era. E quando voltei das férias, comecei a escrever essa parte. Escrevi uma grande parte do livro e estava mesmo entusiasmada. Mas pronto, veio a vinda para Portugal, as mudanças todas, a escola dos miúdos que era completamente diferente, e deixei isso um bocadinho de lado. E depois, no ano passado, a pesquisar no meu computador, voltei a encontrar o manuscrito e disse: Olha, eu agora tenho um bocadinho de tempo, só que eu quando comecei a escrever foi em francês, não foi em português. Conclusão que reescrevi a história toda, já tinha uma maior capacidade de português, porque eu nunca fiz escola portuguesa. Claro. Nunca fiz e os últimos 3 anos tenho lido só livros portugueses, tenho pesquisado muito, os dicionários têm ajudado muito também. E então foi aí que eu comecei, traduzi o livro para português da melhor maneira que conseguia, fui acabando. Demorou um bocadinho, demorou aí uns 6 meses, porque pronto,
como disse, não estudei português. Então, explica-me uma coisa, e esta obra tem que estar em francês, não é? Arranjaste alguma editora lá em França ou não? Não, 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 não. Ah, Eu então tinha isso tem que ficar nos começado. planos. Não, não. Eu tinha começado a escrever, mas nunca fui mais do que a metade do livro. Como eu a tinha começado em francês, pronto, cá não podia continuar essa língua e então refiz em português. Ok, podes nos ler assim uns certos, alguma parte que tu tenhas aí, assim para gerar aqui um bocadinho de curiosidade, para perceberem assim o conteúdo. Tive a ver, há certas partes, que sim, que gostaria de ler, que eu escrevi e rio a mim própria do que escrevi porque achei graça. Sim, Estamos aqui, é logo no início do livro, sim. ela tem uma folga e está num bar novo que abriu para poder recomendá-lo aos hóspedes. Uhum. Tem um ambiente sofisticado, acolhedor, pediu um Sex on the Beach. E para quem me conhece sabe que eu adoro Sex on the Beach, por isso há sempre assim uma dicasinha que é minha. Que te envolve também. É, sim. Depois, pronto, ela sentiu uma presença ao seu lado, virei-me e vi um homem imponente, talvez 1,80 m ou mais, a fazer um pedido. Um whisky, disse ele com a voz grave e envolvente. E uma onda de calor invadiu-me entre as pernas com uma rapidez absurda. O que se passa comigo? Nem sequer vi o rosto dele, apenas aquele corpo que parecia esculpido pelos deuses. Terá sido o coquetel demasiado forte? Terei batido com a cabeça sem dar de conta e estava a delirar? Senti que o tempo parou só para admirar aquela visão ao meu lado. Pronto, depois ele sente um bocadinho o olhar, eu passo um bocadinho mais à frente, porque senão é muito. Mas é giro de ver a descrição que vais fazendo, que a pessoa até vai corando assim depois. Pronto, ele nota que ela está a olhar para ela sabe que está a ser ridícula, mas não consegue mudar. Uhum. Respira, minha bela, disse ele, com aquela voz que me faz vibrar por dentro. Só nesse momento percebi que tinha, literalmente, deixado de respirar. Inspirei fundo, inspirei tanto que fiquei tonta e apoiei-me no balcão. Está tudo bem? Sentiu-se mal? Ai, cala-te, por favor. Sim, sim, está tudo bem. Só fiquei um pouco surpreendida com a sua presença. Acabei mesmo de dizer isso. Onde foi parar o meu cérebro? Pronto, ela aí gosto da ideia da gente descrever o que a gente possa estar a pensar mesmo, porque às vezes é o que a gente diz, alguém fala connosco e nós pensamos, ai, cala-te por amor de Deus, só que não dizemos em voz alta. Uhum. E Achas que às vezes, fazendo aqui um interregno, achas que às vezes é difícil sermos totalmente transparentes em relação àquilo que nós pensamos? Achas que na vida há essa dificuldade às vezes em haver essa transparência em todos os contextos? Ou... sim, sim, sim. A gente, até se quiser ser o mais honesta possível, há momentos que a gente não o vamos ser porque sabemos que vamos ferir a pessoa se a gente for completamente. A gente pode lhe dizer uma coisa que não nos agrada, mas nunca lhe vamos dizer o 100% da nossa vontade de o dizer. Vamos andar sempre um bocadinho assim à volta para explicar o que a gente quer dizer sem magoar. Por isso, acho que a gente nunca consegue ser 100% honestos para a pessoa, porque, pronto, se a gente tiver coração, sabemos que vamos magoar e não vamos ser radicais. Ok. Numa relação amorosa, por exemplo, achas em termos de percentagem, pondo aqui, quanto é que de nós deve ser totalmente transparente sem ferir o outro? Quanto é que tu punhas aí? Ou seja, porque há essa necessidade também, não é? É assim, numa relação, ao princípio, eu acho que vamos apalpando, mas eu já estou junta com o meu marido há 24 anos e, sinceramente, já não há aquele. Eu tenho que ter cuidado do que eu digo para Pois. o-" Não. Não, a gente chega a um ponto que, se for preciso mandar a gente a manda, depois dá-se um beijinho, está tudo bem, mas já não há aquele medo de ferir. Quando a relação está. Eu, para mim, acho que quando a gente tem uma relação boa com o nosso marido, conjunto, companheiro, que não há necessidade nenhuma da gente esconder a Não há parte assuntos maluca. proibidos, não há assuntos Não, não, proibidos, não há não há. assuntos que sejam com pudor ou vistos de alguma forma. Sim, isso beneficia imenso uma relação a longo prazo. Já agora também Sim, sim, ficamos com sim, sim, sim. essa, com essa.
Ele já viu as piores partes de mim. Acho que quando a gente vai para ter um parto e ele assiste, não há maior vergonha, por isso já passou tudo. Sim, uma pessoa tem. Eu acho que tem que ser completamente aberta, tanto o homem para a mulher como a mulher para o homem, e falar sobre tudo, tudo mesmo, tudo. É Isso é importante. bastante bonito, é muito bonito haver essa proximidade e haver essa possibilidade de facto, chegar a uma altura numa relação em que tens um companheiro ao teu lado e ele tem-te a ti como verdadeira companhia, honesta, verdadeira. Portanto, nessa fase em que estavas a falar do início do livro, ainda não é possível ter essa honestidade toda, porque vai-se mais numa perspectiva de contemplar o outro, não é? Quem será? Como será? É uma perspectiva assim um bocadinho. Também se consegue namorar depois de muitos anos de relacionamento, não, Paula? Sim, sim, consegue-se. A única coisa é quando a gente decide em sair à noite juntos, só os dois, para ir namorar um bocadinho, acabamos por entrar cedo, logo depois do jantar, porque sabemos que temos filhos em casa e a cabeça não nos Não deixa. deixa estar à vontade e Não, tranquilo. não, não. A gente estamos a guardar isso para quando eles forem maiores e depois temos os nossos momentos a sós Sim. depois. Olha, o que é que sentes que conseguiste alcançar ou que gostarias de alcançar com o teu livro, Onde Começa o Nosso Mar? Para mim era importante conseguir fazer passar os sentimentos, os momentos onde as pessoas se vão rir, os momentos onde as pessoas vão estar tristes, as emoções. Para mim era importante as emoções conseguirem passar para quem está a ler e que tenha a vontade de continuar, de, quando acaba um capítulo, dizer: eu amanhã leio. Não, eu quero que quando estejam a ler um capítulo, eles digam: só mais um bocadinho, não interessa. Porque é aquilo que eu sempre gostei nos livros, era pegar no livro e ficar drogada por ele e não conseguir parar. Ok, drogada no bom sentido, não é? No bom sentido, sim, porque o livro, pronto, não tem droga, mas é como uma droga. Sim. Quando eu abro um livro, só consigo parar quando o acabo. E achas que, em termos de lição, daquilo que as pessoas podem retirar, se fosse assim um sumo ou uma frase assim chave do teu livro que as pessoas possam reter? Sim, sim, há aqui há mais do que uma chave no livro, há o perdão. Quem lê o livro sabe que ao fim, além de uma grande desgraça que aconteceu, ela vai conseguir perdoar, Não, não não é diga preciso fazer quem, spoilers, ok? Não é preciso fazer diga spoilers, quem, que é só para deixar que ela de... vai conseguir perdoar. Pronto. Há muitas coisas que podem acontecer para isso. Uhum. Também há momentos onde a mostra que até quando a vida nos põe muitas pedras à frente, que a gente consegue ultrapassá-las, ou passa por cima, ou põe-as para o lado, mas que, como costumo dizer, há uma luz ao fim do túnel, e ele também tem uma parte disso que mostra que até quando a gente estamos mal, haverá dias melhores. Eles tornam-se de alguma forma depois parceiros depois desse momento de contemplação, é isso? Acabam por fazer um bocadinho mais cúmplices. Será assim mais nessa perspectiva? Não sei, não sei, estou aqui a tentar perceber. Sim, sim. A história deles em si é amorosa, vai haver momentos mais difíceis, porque, pronto, ela é empregada num hotel onde ele é o patrão, mas não é só sobre a história de amor deles que a história fala, também é sobre as dificuldades que a vida pode trazer. Neste caso, também tem aqui coisas exageradas que normalmente não acontecem na vida, mas é o que faz o leitor. Pois. Olha que às vezes há tanta variedade, não sei se há coisas que não poderão acontecer mesmo, porque olha que não há casos. Cada vez mais vejo que há um processo de Sim, sincronia que sim, a gente sim, não sim, está à sim. espera e depois surge. Como podem adquirir o teu livro? Fala-nos. Então, na editora, Edições Vieira da Silva, online, podem adquirir nas minhas páginas, redes sociais, porque os que são adquiridos por mim vêm assinados com uma pequena mensagem de agradecimento. E na FNAC, na Bertrand, prontos, mas a maior parte online, porque não sei se sabem, mas os jovens autores não têm direito a uma estante ainda nas grandes lojas, Sim. porque não somos famosos que chega, por isso é online.
Pois, grande parte do processo também vejo muito com o ponto de fuga, grande parte do processo passa precisamente por esse, pois o nosso esforço e aquilo que nós vamos investindo de alguma forma. Mas as edições Vieira da Silva são um bocadinho suspeita também, porque também foi lá que fiz o ponto de fuga, mas eles dão-nos um apoio que não encontrei assim facilmente noutra editora, portanto, também há que se lhe retirar o chapéu, porque dentro de tantos autores que eles têm que são um pouco reconhecidos às vezes, porque ainda estão num processo inicial, conseguem dar ali algum impulso que também é de valorizar. O que é que achas sobre o mundo dos livros? Guardas os que lês? Vendes? Porque isto agora, não é? Eu não vendo livro nenhum, absolutamente nenhum. Eu, os livros que compro, guardo-os. Ainda não tenho a minha biblioteca construída, mas tenho uma data de caixas, em plástico onde eu tenho montes de livros. A maior parte deles, estrangeiros, mas já tenho uma boa estante de livros portugueses. Não consigo perceber como é que se consegue vender um livro. E consegues dizer-nos assim algum livro de eleição que tenha ficado na memória, que tenha marcado a tua vida? Recordas-te assim agora de algum? Sim, sim. Eu tenho dois. Tenho um que chama-se Doce Veneno, é do autor Parker Huntington, se eu não me engano a dizer o nome dele. É um livro que eu comprei ao acaso, adorei a capa e, como sempre, eu leio a parte de trás do livro. Uhum. Para mim é o mais importante. Se eu ler isso e gostar, eu compro o livro. Ok. E aquele livro foi. Até as minhas filhas sabem, se perguntarem qual é o meu livro preferido, é esse, Doce Veneno. Uhum. Ele conseguiu-me fazer chorar, mas chorar, chorar, logo ao início, ainda não tinha concluído o primeiro capítulo. Quem quer assim um livro emocionante, aquilo tem romance, mas é muito. Se calhar porque me faz a lembrar um bocadinho a altura quando andava na escola e tudo, porque nem sempre é fácil. Ele é muito emocionante, é um livro que vale a pena ler. E depois tinha o outro livro, chama-se A Tua Vida, A Tua Segunda Vida Começa Quando Percebes que Não Terás Outra. É o que acabei de fazer, não estava feliz no trabalho, em casa também não estava a funcionar, e foi a um homem que se dizia ser médico em psicologia, mas ele não era nada, ele simplesmente também tinha sido ajudado a conseguir fazer na vida o que ele queria, a ter a convicção que se a gente crer nos nossos sonhos, que a gente vai conseguir realizá-los. E pronto, ele fala sobre isso e foi um livro que me marcou muito. Eu depois, se me lembrar do título, envio Ok. o livro. É um livro que, para quem está um bocadinho perdido na vida, acho que tem uma mensagem muito importante a passar. Ok. No fundo, mais é o que eu costumo dizer, mais do que a pessoa ter canudos ou ter algo que de facto averbe que a pessoa tem conhecimento, há uma parte, uma componente interior também de como pessoa, com o facto do investimento, aquilo que trabalha, aquilo que está de si, que às vezes também é muito revelador, ou seja, é a combinação dos estudos com a personalidade, com tudo isso que depois faz com que aquilo que possamos passar como mensagem seja bastante valorizado. Não basta apenas dizer que temos algo na mão que nos identifica como tal, não é? Falavas do médico que não era bem médico psicólogo, não é que tenha que existir, que não deve existir um exercício profissional desadequado face à formação que a pessoa tem, mas o que é facto é que há pessoas de facto que podem ter palavras que podem fazer toda a diferença naquele momento de vida com base na sua experiência e podem marcar a vida de uma forma substancialmente positiva. E se há essas pessoas que podem dizer, às vezes há uma palavra, uma frase, também não têm que ser silenciadas só porque não têm naquele momento uma formação. Portanto, há um espaço de liberdade para que todos possam, de alguma forma, contribuir com o que é a sua experiência de vida. Certo. No fundo, não É é? do autor Rafael Giordano e acho que é um livro que não sei se foi por ele ter aparecido no momento onde eu estava mesmo à espera dele, Uhum. mas ajudou-me muito a ver a vida um bocadinho diferente, no positivo e a mostrar que a gente consegue alcançar os nossos sonhos, e não importa qual é a idade. Eu também sou uma prova disso. Decidi mudar-me para cá, já com uma certa idade
e começar a escrever um livro aos quase 40 anos. Por isso, nunca é tarde demais para a gente realizar os nossos sonhos. Uma forma, o artesanato. Tens alguma peça que possas mostrar? Agora lembrei-me assim só, porque não nos mostraste, falaste do artesanato, dessa parte tão bela que te fez logo aqui os olhos, eu vi deste lado os olhos a brilhar, mas depois gostava de ver qualquer coisa. Tens alguma coisa que possas mostrar? Ou depois enviar? Ou... Tem, sim, se esperarem só um segundo, vou Então vá. buscar aqui, porque eu tenho o escritório e o artesanato tudo no mesmo local. Pronto, então traz lá umas pecinhas para a gente É, ver a tua obra de arte. Sim, claro. porque são um bocado as primeiras coisas que me vieram à mão. Boa. Eu tanto trabalho com gesso monite. O gesso monite é parecido com o gesso, só que o gesso é misturado com água. A gesso monite são duas componentes, uma líquida e uma pó. Ah, É muito mais ecológico, dura muito mais tempo, é antifogo, pronto. É melhor para a saúde do que o gesso. uhum. E faço forminhas, por exemplo, aqui Para temos pôr uma velinha, tipo uma conchinha, uma concha bem sim, bonita. e também trabalho com cera de soja, ou tenho assim as meninas. Foste tu que fizeste essa menina? Sim, 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 com moldes, são moldes que uso. Tão Tenho a menina lindo! e Jesmonite é muito mais duro, muito mais resistente, com um mini buquê que faço sempre personalizado, tantas Que meninas. lindo, Paula. Não, ainda bem que eu te perguntei, porque são peças giríssimas. Mostra, mostra para a gente ver. Tenho aqui assim as velinhas, essas são mais Ah, especiais. Aqui ok. temos citronela, elas têm um Mas eu cheirinho gostava de cheirar. fabuloso, cheiram mesmo bem. Mas pronto, sim, essas são Que lindo. Tem uma. umas meninas que se vendem bem e depois o que é bom é que no meu sítio internet, artesanato também, o nome por causa de ser mãe, toda a gente me trata por mãe em casa, nunca se ouve Então, Paula. como é que se chama o sítio onde. É no Instagram? É Artes Mãe. Artesmãe. Pronto, Artesmãe no Sim. Instagram. Eu vou ver se ponho aqui tudo, a ver se não me escapa nada, por facto. Sim, sim, eu tenho Facebook, tenho TikTok, Instagram e tenho a página online onde se pode encomendar tudo. Também se pode, quando se quer coisas mais especiais, a maior parte das vezes digo às pessoas para mandarem mensagem do que passar pela a página internet, porque nem sempre consigo ter as opções todas para poder encomendar, porque se alguém quiser uma menina toda cor-de-rosa ou cor-de-rosa com preto e dourado. Pronto, são coisinhas que é mais difícil conseguir selecionar e por mensagem privada é mais Mais fácil. fácil. Então sempre tiveste esse gosto pela parte das artes, assim, de. Sim, 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 sempre gostei de trabalhar com as mãos, E sempre. tiraste curso? Tiraste algum curso específico ou foi mesmo. Cá em Portugal, sim, tirei tanto para fazer velas como para trabalhar o gesso monite, tirei o curso, sim. Ok. Estamos a chegar aqui um bocadinho ao fim. Como sabes, o podcast A Mensagem do Livro convida a que haja a leitura de uma página do livro Ponto de Fuga ao Reencontro, escolhendo o número e obtendo a mensagem através da página com interpretação, neste caso de minha parte, sou autora, sendo a página diretamente, normalmente focada para o momento de vida. Há aqui a escolha de uma página que normalmente reflete ou tem uma mensagem para a pessoa, ou tem um alerta, ou tem algo que tem mesmo essa intenção de chegar à pessoa para alertá-la, para lhe passar uma mensagem e incide sobre o momento de vida. É isso que tem acontecido. O que é que achaste? Fez sentido? Sim, sim, fez sentido, sim. Espero bem que essa última parte se consiga realizar, porque sim, há alguns projetos que parecem que estão congelados, mas vamos ver. Gostei muito, sinceramente gostei, não sabia bem o que é que havia de esperar, mas gostei deste momentozinho de partilha. Ahm, Pode ser que a gente depois tenha mais uns para a frente, Sim. mas foi muito bom. Paula, muito obrigada. Não sei se queres dizer alguma coisa no meio daquilo que nós fomos falando, se há alguma coisa que te lembraste assim de repente, queiras acrescentar, porque isto é só um bocadinho, é o que eu costumo dizer, é só um bocadinho, no fundo, abrir aqui um bocadinho a janela para conhecermos um bocadinho de ti, do teu trabalho, da tua história, frases que levamos aqui que para mim são frases que já vão fazer com que eu faça aqui janelinhas, porque
devem ficar como na nossa memória, como é que nós damos a volta às situações, pensamento positivo. Acho que há aqui uma série de coisas bonitas que podemos retirar e que podem abrir aqui algumas janelas a quem às vezes possa achar que até está a pensar, ou não vou conseguir, não vou fazer um livro, estou com pensamento negativo. Portanto, há aqui a dizer, não, podemos ter pensamento positivo, podemos unir no fundo esta perspectiva comum e fazer as coisas acontecer. Sim, sim, sim. A gente tem que ter fé, até nos momentos mais escuros, temos que ter fé. Todos passamos por momentos difíceis na vida, acho que ninguém tem uma vida a 100% perfeita, e acho que devemos enfrentá-los com um olhar diferente. Também estou a escrever um livro sobre a ansiedade. Quando ele estiver, espero bem que possa ajudar algumas pessoas a Exato. pensar E diferente. tu pensas escrever, para termos só aqui uma ideia, pensas escrever em que sentido? Dando dicas, fazendo assim como fizeste com o teu livro, pensamentos que surgem, de que Neste forma é que... caso é mais um livro com o que eu acho. Não é um livro psicólogo onde eu vou dizer às pessoas que deve-se fazer assim porque a psicologia nos ensinou isso. Não, é como aquele médico que não era médico, mas que tinha as coisas certas para dizer. E eu naquele livro digo o que eu acho que está certo para mim. Uhum. Claro que pode haver pessoas que não vão ver aquilo do mesmo olhar que eu, mas Mas é a tua experiência, é a tua validade, é o que eu costumo dizer. A verdade de sim, cada um tem que ver e às vezes pode, de alguma forma, ajudar outra pessoa que está do outro lado a sim, ultrapassar, porque, olha, identifico-me com esta pessoa, ela viveu isto, não estou sozinha. Porque não tens ideia a quantidade de pessoas que às vezes me chegam, mesmo entram pela enfermaria em situações de urgência, que acham que estão a viver situações que não podem falar, então, mesmo a nível da respiração, têm uma tensão enorme porque estão a engolir tudo e de repente é como se eu puxasse ali, como eu costumo dizer, um pipo e o balão de repente. E a pessoa, que alívio, pude falar, pude expressar, pude ventilar. sim, sim, E sim, isso sim, faz. E sim. também não esquecer que no teu caso, repara, às vezes pensa-se não estarás a exigir demais, tipo, tu és mãe de 4 filhos. Tens uma casa para cuidar. Portanto, levantas-te às 6 da manhã. Eu pus-me a pensar, já estou aqui cheia de sono. Já estou aqui cheia de sono. A sorte é que estou, pronto, de meio de férias, meio de trabalho, mas estou de férias. E, portanto, às vezes esses pormenores também, podes ser a super mulher na mesma, mas um bocadinho para ti é essencial. Lembra-te, não estás no Luxemburgo, estás em Portugal. Sim, 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 A sim. esplanada ao final do dia, a praia, que agora tens hipótese de ir à praia à vontade. Sim, sim, Portanto, sim. E com esse tempo bom, uma pessoa pega ao final do dia um cocktailzinho, bebe e depois continua as tarefas que temos que fazer. Mas sim, sim, cada mulher, até se é visto isso como egoísmo, onde também falo nisso no livro, até se a gente somos vistas como egoístas quando a gente diz não, eu vou pegar agora um tempo para mim, ou quero ir tomar banho e nunca que ninguém me chateie, a gente tem que o fazer. claro, sem dúvida. Olha, outra mensagem muito importante, porque saber dizer que não, saber que é o limite, porque senão depois, a dada altura, aguentar para lá do limite e estar constantemente em tensão, a dada altura não vai dar bom resultado. E se a pessoa não tiver essa coragem de dizer não, chega, basta, eu preciso para mim, para me restabelecer, para reorganizar, depois pode ser complicado. Olha, eu gostei imenso, Paula, muito mesmo de ter feito este podcast contigo. Trouxeste aqui experiências valiosas, deixaste a mensagem que é possível, que também há fragilidades, mas que elas são ultrapassáveis. E essa união que é perceptível que tens com o teu companheiro, esse projeto de vida que vocês construíram e as crianças maravilhosas que tens ao teu lado, são algo que será o teu pilar, o teu alicerce, não é? No fundo, ao Sim, longo do teu caminho, e sem sombra de dúvida deixas aqui uma mensagem de que é possível e que não tem que ser um mar de rosas, não tens que acartar tudo às costas, que é possível também delegar e de alguma forma ires construindo de acordo com as ferramentas que tens, sem deixar, sem te esqueceres, seres também autora, não é? O artesanato, todas essas coisas que existem como mulher dentro de ti, que sem sombra de dúvida devem vir ao de cima, porque tu existes como pessoa, não deixas de ser mãe, não deixas de ser esposa, mas existes sobretudo nesta vertente. E traz-nos lá esse livro da ansiedade. Depois terei muita curiosidade em ler. Não te esqueças depois deste processo de divulgação também.
vamos construindo, vamos fazendo aqui também com o podcast. Espero também dar este apoio e esta ajuda, no fundo, para que também te conheçam o teu trabalho, porque para mim a vida funciona numa troca que acaba por acontecer, num respeito enorme pelo caminho de cada um, porque mesmo que não nos conheçamos em profundidade, vamos conhecendo um pedacinho que vai ajudando, sem sombra de dúvida, nada está ao acaso, no caminho de vida. Muito obrigada. Obrigada.